Então vamos lá, meus queridos. Grande Guilherme Braga e Nathan Tofani. Cara, Bora. o que é Akamai para vocês? O que que vocês entendem por Akamai? Cara, eu entendo a Akamai como uma plataforma que orquestra várias soluções, principalmente hoje, é, hospedando, né, a maior CDN do planeta, né? A Akamai é a maior rede de CDN do planeta hoje, com mais de 380 mil servidores espalhados pelo planeta. Perfeito, perfeito. Esses números são interessantes. A gente tem tudo isso, a gente sempre passa ali um pouquinho desses números, da capilaridade que a Akamai tem, presença em 135 países. Aqui no Brasil a gente está em todos os estados, a gente tem uma operação bem forte aqui. Temos feito novas aquisições, a gente fala muito disso hoje. Hoje a gente vê API Security, bot e tudo mais. Hoje a gente vai fazer o começo da jornada dentro da Akamai, tá, pessoal? Começando pelo básico que a gente fala, começando pelo AF. E assim, repito, hoje o AF ele é uma coisa básica. Ele saiu daquela zona de ser um dos pontos de segurança últimos a serem atendidos para ser alguns dos iniciais. Certo, Nathan? Exato, e um ponto, né? Sim, hoje o AF é básico, porém, fazer o básico bem feito é o primeiro step quando a gente fala de ter um ambiente seguro, né? E isso que, aproveitando sua pergunta, cara, o que é a Akamai? A Akamai é uma plataforma e um ambiente que oferece facilidade, e a gente vai demonstrar isso hoje. E mais do que isso, né? A Akamai oferece uma capilaridade de funcionalidades que faz com que a gente trabalhe desde a performance até a segurança. Então, hoje nós temos uma estrutura com quase 19 produtos ou mais, e dentro desses 19 produtos a gente fala tanto de CDN, WAF, Bot, API Security, que são diversas frentes aí de segurança e de disponibilidade e performance. Então isso é muito importante porque a gente, através de uma única plataforma, é possível gerenciar todo esse tipo de informação de um ambiente. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, jogo rápido. A gente vai começar conforme eu falei. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, para quem já utiliza a Kamai, já conhece a tela, essa homepage que a gente tem aqui. Cara, um ponto interessante. É, todo mundo fala que a Kamai é difícil e tudo mais. A gente está aqui hoje para quebrar um pouquinho desse conceito. Vamos fazer alguns tipos de ataques para vocês verem na prática esse tipo de proteção. Então, aqui do lado esquerdo, se eu clicar aqui nos três pontinhos, a gente já tem todo o menu, que é Kamai de todas as soluções. Então, a gente tem a parte CDN, tem a parte de serviços de origem. Quando eu quero utilizar NetStorage, a gente vai falar brevemente. Parte de tráfego, relatórios, o WAF. Então, aqui a gente tem todas as opções de WAF que a gente tem. Soluções de DNS, Edge DNS, GTM, soluções para IP Acceleration, Enterprise Application, que aí entra a parte de ZTNA, e a administração da conta, onde eu consigo segregar acesso e tudo mais. Então, começando pelo básico, tá, gente? Muita gente acaba perguntando, cara, eu conheço a Kamai da época de CDN, sei que ela tem o AF. Se eu quiser só o AF, tem como? Não tem, tá? Um pré-requisito para a Kamai é a gente entregar a aplicação para o cliente final utilizando o da CDN. A Kamai só confia naquilo que passa dentro da própria CDN dela. Então, o primeiro passo que a gente tem quando a gente vai fazer um embarque de alguma aplicação é trabalhar dentro do menu da CDN. É eu fazer um onboard do certificado, é eu fazer a criação da property. Dessa maneira, a gente vai ter grandes pontos ali que a gente vai ter o entendimento de que as configurações iniciais você já vai ver
que a gente vai ter alguns parâmetros de segurança. Na própria CDN, a gente já começa a falar de segurança, tanto para proteção de ataque DDoS e tudo mais, questões de bots, a gente pode ter dentro da CDN também, geolocalização, quais são os métodos que a gente trabalha dentro daquela aplicação. Então, sempre a gente muito bem alinhado ao time de aplicação, a gente tem que ter um entendimento disso. Quais são os pré-requisitos da aplicação? Ela utiliza WebSocket, ela não utiliza WebSocket, ela trabalha em MTLS, e hoje na Camai a gente tem MTLS nativo, tanto da aplicação para o cliente final, quanto da aplicação que está dentro da Camai, quanto para a origem, fazendo a proteção ali de fim a fim dessa aplicação também na comunicação disso. Ô, mano, e até um ponto que eu acho que é interessante a gente falar, né? Pô, CDN a gente pensa muito em disponibilidade, né? Perfeito. Mas disponibilidade sem segurança não faz tanto sentido, né? A gente fala que andam de mãos dadas, né? Exato, perfeito. Show. E um ponto até complementando, né, mano? A gente fala de CDN, a gente fala de certificado, né? Quando a gente fala de certificado, a gente está falando de uma primeira linha de proteção, que é quando a gente fala de um handshake que a Akamai trabalha entre a sua estrutura e a arquitetura do cliente, a aplicação final, né? E esse é um ponto que é extremamente importante e isso corrobora com tudo isso que a gente está falando. Cara, eu ter um handshake garantindo que a chamada que vem para a Akamai tem as mesmas informações que a minha aplicação deve receber, já é um ponto de segurança que a gente só consegue tendo esse tráfego passando por dentro da CDN. Se eu tivesse um WAF, por exemplo, eu teria toda a estrutura de segurança, porém eu não teria esse plus. Eu não conseguiria modificar um cabeçalho, fazer um XSS Protection dentro do header, por exemplo. Então, assim, tem vários controles que a gente consegue evoluir nesse contexto falando de CDN. Além de toda a parte que a gente fala realmente de disponibilidade, de performance, cache, site failover, algumas outras opções que aí a gente vai até mostrar dentro da própria configuração ali, porque também é importante, né? Perfeito. Show de bola. E pessoal, a gente vai passar hoje, conforme a gente falou, é um onboard. A gente vai trabalhar com a aplicação chamada Juice Shop. Quem é de segurança acaba conhecendo. É uma aplicação da Top 10 WASP, onde nessa aplicação a gente brinca que ela é a aplicação mais vulnerável do mundo, porque ela foi feita para isso, para a gente poder testar soluções de segurança e nossa proteção de perímetro. Então, a gente vai fazer um teste. O Guilherme aqui, ele vai utilizar Burp Suite, algumas outras soluções, para a gente poder testar na prática os ataques e tudo aquilo que a gente vai agregar. E um ponto interessante que a gente tem, o Nathan tocou bem na questão de tudo aquilo que a CDN entrega. Entenda-se que a Kamai, ela não é complexa, ela é completa. E eu acho que nesse ponto, a gente até brinca internamente, conversando, a gente entrega muita coisa dentro da nossa solução inicial. Tudo aquilo que eu vou mostrar aqui hoje, gente, para quem surgir interesse e tal, talvez o Marlon tenha me mostrado tudo que a plataforma oferece. Cara, hoje eu vou mostrar aqui, junto com o Guilherme, junto com o Nathan, somente aquilo que é entregue no pacote inicial. Então, cara, preciso de uma solução de WAF. Marlon, é o WAF básico, simples. Como é que eu faço? É tudo aquilo que eu vou te mostrar aqui hoje, tá? Então, sem mais delongas aqui, vou adentrar aqui no menu da CDN. Primeiro passo, tá, pessoal? Vou em Certificates. Aqui eu tenho um CPS, tá? Que é o Certified Provisioning System, onde eu faço a gestão de todos os certificados que eu tenho dentro da Kamai. Então, ela faz a gestão ali dos certificados também, tá? Então, eu tenho aqui 3 certificados, eu posso notar. Eu tenho o populus.com.br, eu tenho o Populus University, eu tenho o populuslab.com.br. Hoje a gente vai trabalhar no nosso ambiente de laboratório, tá? A gente segue o roteiro dos nossos clientes, não vamos brincar em produção, tá? A gente tem esse cuidado também, tá? Então, aqui eu consigo ter as informações certificado, qual que é o ID dele, qual que é o common name, como que tá o FQDN validation dele, a questão de slot dele dentro da Kamai, tá? A rede que ele está,
tá? Eu vou adentrar um pouquinho mais nisso na hora da configuração, mas a Akamai tem 2 redes dentro dela ali, e a gente vai falar um pouquinho delas também. Eu tô com SNI habilitado ou não, tá? Quando que esse certificado foi configurado e quando é que ele expira? Informação importantíssima que a gente que conhece certificado sabe. Expirou, a casa vai cair. Então, o algoritmo que ele trabalha, e aqui a gente tem um Sandomens que ele responde, tá? Então aqui eu tenho todos os FQDNs que esse certificado vai responder aqui pra gente. Só mostrar um pouquinho mais, Marlon. De certificado, eu sei que a galera não veio aqui para isso, mas só para a gente poder mostrar. Configuração de certificado é simples. Eu seleciono o tipo, eu tenho o tipo do DV, tipo OV-SAM, OV-Wildcard. Certificado de terceiros também, a gente consegue fazer o onboard dele aqui também, tá? Então, aqui eu crio, eu configuro o SANS, coloco as informações da companhia para quem eu estou emitindo o certificado, tá? E tudo mais. Perfeito. Fiz a criação de certificado. Qual que é o próximo step que a gente tem? A gente tem a parte da propriedade. O que que é propriedade, tá, pessoal? Para quem não tem o entendimento, propriedade dentro da CDN. Propriedade, na verdade, vai ser o seu hostname e as configurações que vão estar atribuídas dentro dele. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, live.populuslab.com.br. Esse carinha aqui. Ponto muito importante que a gente tem aqui dentro, tá? Afim de auditoria e tudo mais, tudo aquilo que a gente entrega, pessoal. A gente tem aqui todas as configurações dentro da Akamai, elas são versionadas. Isso nos permite um maior controle e até para efeito comparativo. Aqui eu vejo que a versão 1 foi criada pelo Nathan Tofani e a versão 2 também pelo Nathan Tofani. E um ponto interessante, tá? Um gap que a gente sempre pode chamar a atenção. Por que que não foi adicionada as notas das modificações? A gente pode configurar. Quando a gente vai criar, eu posso falar que dentro daquela modificação que eu estou fazendo, eu inseri um header de XSS Protection, eu removi algum header, eu fiz alguma modificação, eu alterei a origem. Tudo isso a gente consegue falar e colocar, tá? Então, há conceitos iniciais. A property de CDN nada mais é do que o objeto responsável por aquela URL dentro da CDN da Akamai. Então, no caso nosso aqui, a gente está configurando essa URL aqui, ó, pessoal. juice-live.populuslab.com.br. Então, essa URL que eu estou configurando, esse cara está aqui dentro do meu ambiente de laboratório, a gente configurou ele aqui, tá? Então, isso aqui é aplicaçãozinha simples, como se fosse um e-commerce, alguma coisa assim do tipo, tá? Eu tenho a parte de account aqui, a gente vai fazer brute force hoje aqui também, tá? Então, eu vou abrir a versão 2 aqui só para a gente ter uma ideia de que menus isso entrega para a gente, tá? Então, aqui a gente tem todos os módulos que tem aqui dentro, tá? E aí que eu falo, caramba, Marlon, isso é versão inicial? Isso é versão inicial. Isso é tudo que eu consigo entregar a partir dessa property, tá? Então, a gente tem todos esses pontos aqui dentro. O hostname, que eu estou configurando aqui dentro da plataforma. Então, property hostname. Quem vai ser o URL que está inserida dentro dessa property? juicelive.populuslab.com.br. Tá? Tranquilo até aqui. E aqui, ó, pessoal, só para fazer um depara, quem quiser ir pegando um bloquinho de nota e, cara, anotando as coisas que eu vou falando, surgir dúvidas, querer jogar no chat, totalmente aberto também, tá? A gente tá aqui para poder ajudar vocês nesse sentido. Pensa que aqui hoje a ideia é compartilhar o conhecimento, tirar dúvidas e trazer. Às vezes vocês estão com algum desafio também, alguma coisa que eu falar que vai casar com o que vocês passam internamente. A gente está aí para poder apoiar vocês também. Então, eu vou pingar, por exemplo, juice-live.populuslab.com.br. Cara, ele me trouxe um outro IP. Pode falar, Gui? Tô mostrando. Ah, mas quis compartilhar só uma única tela. Ô Marlon, até um ponto interessante aí sobre esse ponto especificamente, né? A Akamai, ela por padrão, sempre que você embarca uma aplicação, ela já, a princípio, mascara o seu IP de origem. Perfeito. Então, esse já é o primeiro ponto que é interessante quando a gente fala de CDN.
Um pouco mais para baixo a gente vai chegar ali e tem uma configuração ali que a gente vai discutir sobre ela, que é quando a gente aponta para a origem, que também é uma possibilidade que a Akamai gera granularidade. A gente colocou, por exemplo, um apontamento por IP de uma forma... a gente quis fazer isso para mostrar o que a gente tem de possibilidade, como a gente tem granularidade para evoluir com a plataforma. Mas é importante a gente mostrar que a Akamai, pela sua estrutura, automaticamente, quando a gente embarca uma aplicação, ela já mascara esse IP de origem. E isso é extremamente importante no quesito de segurança para dificultar, por exemplo, um atacante a fazer um assessment ali no ambiente para fazer um discovery e tentar um ataque direcionado. Por quê? Ele vai bater sempre no IP da Akamai. E isso é extremamente importante para a gente diminuir a superfície e a visibilidade dos nossos ativos e dos nossos IPs públicos para o ambiente externo, né? Perfeito, perfeito. E aqui a gente traz, inclusive, isso, né, Nathan? Isso aqui é uma aplicação que está embarcada já dentro da Akamai, essa que está com a property aqui atrás. Então a gente já vê que ela responde por IP 92.123.8.33. Se eu for pegar esse IP, jogar aqui rapidamente no Ruiz, a IP, eu vou jogar esse IP. Mas isso não é um ônibus, né, gente? Olha as coisas que é. Aí, ó. Faz. A gente quer de segurança, a gente gosta de captcha, né? Mas a galera dá uma exagerada, né? Aí. Então, a gente vê que esse IP é da Akamai, tá? Então, você tá me dizendo, mano, que a partir do momento que eu embarcar a aplicação na Akamai, o IP que vai responder para o usuário final ou para o atacante não é mais o meu, é o seu da Akamai? Exatamente isso. A gente coloca toda a rede da Akamai na frente para vocês, tá? Pensem o seguinte, Calidral. E hoje aqui, gente, para quem já participou de call comigo de projeto ou com o Natan, isso aqui é o que a gente faz no dia a dia, tá? Eu tenho aqui meu usuário, e o que eu nada mais faço é que geralmente esse cara bate direto no meu data center, onde eu tenho um firewall aqui na frente, e esse firewall faz um NAT para o meu servidor ali. Ou na minha cloud, isso que é padrão, gente, redes vai funcionar dessa maneira. E aqui eu tenho meu servidor web. Geralmente o que a gente tem é o quê? O usuário vai bater DNS, o DNS vai jogar para o seu firewall, para o roteador firewall, e o firewall faz um NAT ali para o seu servidor web na porta que a aplicação funciona. Quando eu coloco a Akamai na frente, nada mais é do que o usuário nunca vai bater no seu firewall diretamente. E lembrando, gente, firewall, cara, é importante, ter um firewall de borda robusto que consiga me atender, sim, mas quando eu falo de firewall, eu estou falando de um appliance. Um appliance, ele tem limitações físicas. Então não adianta falar que o meu firewall ele já tem uma proteção de camada 7. Mano, meu firewall ele é atualizado. Eu tenho, sei lá, um forte web ali, um Fortinet ali na borda. E esse cara fala que faz a proteção das minhas aplicações de camada 7. Beleza. Mas se você tem um Fortinet ali na borda, cara, esse Fortinet ele tem um limite de throughput. E se a gente ultrapassar esse limite, a caixa vai gargalar. Então é importantíssimo que eu tenha uma rede, uma CDN na frente, para poder abstrair tudo isso. Então, quando eu falo que eu estou embarcando a Akamai, eu coloco aqui a aplicação primeiro, certo? Quem vai responder pela aplicação é a Akamai, e aí só aquilo que for benigno eu vou mandar para a origem, tá? Então, Ô voltando Marlon, aqui, e mais, pode falar. mais do que isso, né? Cara, todo mundo já sofreu um dia com uma Gmood de atualização de um firewall, de atualização de um ambiente de WAF. Cara, quem tem um appliance físico, um appliance virtual, você rebootar esse equipamento para aplicar uma firmware, alguma coisa do tipo, pode ser muito
trabalhoso e inseguro, porque nesse meio tempo você pode ter indisponibilidade, pode ter falta de segurança nas suas aplicações. E quando a gente fala de Akamai, o Gui comentou aí de 380 mil servidores, 135 países e tudo mais, isso faz com que manutenções em ambientes da Akamai sejam irrelevantes para o usuário final. Por quê? Cara, eu não vou ter disponibilidade, eu não preciso me preocupar com atualização, eu não preciso me preocupar com uma vulnerabilidade. E isso é extremamente importante para a gente garantir que o ambiente esteja sempre disponível, né? Exatamente, exatamente. Pessoal, tivemos uma primeira pergunta aqui. Ela chegou até via WhatsApp, do nosso amigo Lucas. O Lucas fez uma pergunta aqui bastante interessante, já que acho que todo mundo tem também. Como que funciona o licenciamento de WAF da Akamai, tá? O licenciamento de WAF e antibot, ele é baseado em throughput e hits, tá? A gente fez essa mudança, anteriormente era somente por throughput, tá? Até o ano passado, a gente só queria saber, por exemplo, cara, minhas aplicações, sei lá, eu tenho 500 aplicações no meu ambiente e elas consomem 9 terabytes por mês. Então eu só precisava saber dessa informação. Hoje não, hoje eu preciso saber dos milhões de hits que as aplicações de vocês recebem também, tá? Eu só fiz uma adequação, tá? A Kamai só realizou essa adequação para se igualizar aos demais players do mercado, porque sempre gerava esse problema quando o cliente ia lançar um ET, um RFP para o mercado, porque ficava aquela, pô, concorrente X é de um jeito, concorrente Y é de um jeito, a Kamai é de outro. Cara, vira uma sopa de letrinha de confusão ali. Então, hoje, para ficar bem claro, hoje, quando eu quero saber de WAF e antibot da Akamai, cara, eu preciso saber throughput e hits. Quantidade de aplicações de domínios, para mim, é indiferente, tá? Isso é um diferencial que a gente tem também. Então, a gente cobra em reais e a gente não cobra por hostname. Você pode embarcar vários aí. Ó, o Lucas complementou aí justamente esse ponto que eu estava tocando, que é o quê? A gente não tem diferença para a quantidade de hostnames. Então, bora lá dizer, eu tenho uma aplicação, beleza? Eu tenho 1.000. Desde que você não estoure aquele licenciamento de banda ou de hits, para a gente é tranquilo. Então, pensa que você está numa estratégia de M&A, eu tô num crescimento de dígito da minha companhia, a gente consegue te apoiar em todos os sentidos, tá? Então, você já. E a gente consegue mostrar isso aqui dentro, eu vou mostrar também, que eu imito um relatório que eu consigo falar que cada URL consumiu de dentro do meu licenciamento. E isso você pode até gerar um centro de custo dentro das companhias, em caso de governança. Pô, eu tenho empresas aqui, dentro do nosso contrato de suporte, ou que a gente acaba apoiando, que são 20 empresas no grupo, mas é um contrato único de WAF. Então, o que que eu faço? Nada mais, nada menos, eu coloco o quê? Eu coloco distribuído, a aplicação x.populus.com.br pertence à empresa X. Y a gente coloca para a empresa Y. Então, a gente segue esse parâmetro e a gente consegue fazer essa divisão, tá, pessoal? Voltando aqui, é... Bota um desenho lá, Marlon. Vamos Opa, mostrar uma coisa que eu acho, show. particularmente, eu acho muito interessante aqui da Akamai, tá? Nesse desenho, até dando um spoiler que a gente vai mostrar aqui mais pra frente, tá? O usuário bate na Akamai, certo? E a Akamai vai fazer ali o encaminhamento da requisição pro Fire, certo? Aquele IP que a gente vai colocar aqui na origem da property. Pergunta, Marlon. E se meu hacker, o atacante, souber o IP público da minha aplicação? Perfeito, perfeito. Aí eu tenho uma feature que eu vou falar dela daqui a pouquinho, mas ela faz nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. Eu coloco uma proteção na frente. Eu falo pro seu Firewall que ele só tem que escutar os IPs da Kamai. Pô, Marlon, a Kamai tem mais de 15 milhões de IPs. Eu vou ter que setar tudo isso na mão? Não, ela vai te entregar IPs específicos para você. Ela faz toda essa leitura de inteligência. Então, essa feature que a gente chama de Site Shield te ajuda também a falar para o seu firewall ou para sua aplicação ou para o seu API Gateway que o quê? Cara, eu preciso que você libere somente esses IPs da Kamai, tá? E a gente vai chegar nisso também. Ponto bem
bem colocado, tá, Guilherme? Então, voltando aqui para a parte CDN, para a gente estender muito, porque a gente tem a parte de WAF ali também, tá? Aqui é onde eu tenho todos os behaviors dentro da aplicação da CDN, tá, pessoal? Aqui é onde eu defino a minha origem, por exemplo, tá? Aqui a gente está colocando o IP e aqui ele até te alerta, ó. A gente sempre tem que pensar em colocar o CNAME, porque o IP pode alterar. Então, aí eu só vou lá no meu DNS, mudo a entrada CNAME e aí a gente já consegue fazer alteração da origem aqui também, sem ter que editar alguma coisa aqui. Ô Marlon, e esse é o Versões de ponto, né? SSL. A gente. Ô Marlon, e esse é o ponto, né? Que eu comentei que a gente colocou o IP justamente para ter essa visibilidade, esse alerta, Perfeito. né? Por quê? Um IP, cara, ele vai funcionar, tanto que está funcionando, mas a gente entende que se eu tenho 500 aplicações, a dificuldade de fazer essa movimentação, cara, mudou minha operadora, preciso mudar meu IP, cara, vou ter que mudar todas as aplicações. O Origin Server Hostname, ele oferece diversas funcionalidades, diversas possibilidades. Cara, eu posso colocar um CNAME, eu posso colocar, tem suporte a variáveis, então eu posso de diversas formas customizar essa origem para que eu não precise ficar refazendo essa configuração a qualquer alteração que eu tiver dentro do meu ambiente ou da minha arquitetura, né? Perfeito, perfeito. Tivemos alguma interação? Não. Então vamos lá. Parte de certificado. Então aqui eu faço as configurações de certificado. Questões de portas. Tá, pessoal? Aqui eu seto qual que vai ser a porta que a minha aplicação vai trabalhar. Lembrando, a Akamai entrega para o cliente sempre na porta 80 e 443. Beleza? Marlon, minha aplicação trabalha na porta 8080. Eu consigo configurar ela também. Mas em vez do usuário ter que colocar dois pontos 8080, ele vai colocar 80 ou 443 e a gente vai entregar a aplicação para ele. Para o seu servidor, eu vou entregar no 8080, tá? E a gente tem uma documentação que mostra das portas A6, tá? Então vamos lá. Outro ponto interessante. Origin TLS Version. Vamos se dizer que a gente tem o quê? Uma aplicação que ela funciona na 1.0, na 1.1, na versão de TLS. A gente sabe que em questão de segurança, versão 1.0 e 1.1 já não são seguras, a gente tem vulnerabilidades conhecidas, e recomendado é 1.3 e 1.2, que tem alguns artigos técnicos que já dizem que também tem algumas vulnerabilidades. Então, Marlon, como é que eu faço? Eu queria aumentar o rating da minha aplicação, eu queria jogar ela no SSL Labs lá da Qualys e ver um rating a mais. Aqui a gente trabalha nisso. Eu elevo a versão de TLS que eu entrego para o seu cliente, certo? E na origem eu consigo fazer a comunicação na versão que a aplicação trabalha, seja ela 1.0, 1.1, tá? Traffic Reporting, onde a gente vai fazer os endereçamentos a questões de relatório. Beleza, quero tirar um relatório. Eu tenho que ter um zip code, e esse carinha aqui. Conectividade de origem. DNS assíncrono, qual vai ser o timeout que a gente tem e tudo mais. Protocol Optimization. Isso é muito interessante. Cara, eu tenho aqui que o HTTP 2 está habilitado. Eu posso colocar o HTTP 3 também, tá? Então, 1.3, HTTP 1.3, a Akamai já aceita? A Akamai já aceita, tá, pessoal? A gente consegue fazer isso também. Um outro ponto muito interessante, que isso aqui é muito da hora. Cara, eu quero sempre ter a melhor disponibilidade, a melhor velocidade para o meu usuário. Então, eu consigo setar aqui dentro da Akamai, eu vou buscar um objeto dentro da sua aplicação e eu vou ficar medindo a velocidade. Para que eu faço isso, Marco? Cara, para que quando o seu usuário faça, ele faça pelo melhor caminho também. E a gente consiga ter essa métrica para vocês. Essa feature se chama SureRoute, tá? Aqui eu defini um objeto, certo? Ó, SureRoute test object.html. E eu estou buscando ele da Akamai para poder validar qual que é o menor tempo de latência que eu vou ter ali. E um ponto bem interessante que a gente tem, tá, pessoal? Às vezes o cliente não tem ideia. Minha aplicação demora 5 segundos para carregar para o meu usuário final. Isso é muito importante. Cara, eu mesmo já deixei de comprar porque o site demorava a carregar.
Então, aqui a gente já começa a trabalhar com performance, entrega, qualidade da entrega, garantindo que o colaborador ou que o usuário final ele vai chegar na aplicação da maneira correta. Parte de bots, tá? Isso aqui é a parte de bots inicial da CDN, tá, pessoal? Eu não trabalho com bot aqui quando o cliente tem o WAF. A gente trabalha lá dentro do WAF porque a feature de WAF da Akamai, ela já contempla uma gama bem bacana de bots, que é o BVM, Bot Visibility Management, tá? Eu tenho fontes, eu tenho... isso aqui a gente entra no ponto bem bacana, que é o quê? Offload Origin. O que é Offload Origin, na verdade? Cache. Cara, eu quero minhas configurações de cache, tá? Então, aqui eu tenho todas as configurações de cache que eu posso setar dentro da minha própria CDN, tá? Então, deixa eu só fazer uma coisa bem bacana aqui. Vou editar uma new version. Por que que eu editei uma nova versão, pessoal? Tudo aquilo que já está publicado na Akamai, stage ou produção, eu não consigo editar, tá? Eu tenho que criar uma nova versão para poder editar. Você pode notar que lá eu estava tudo em marca d'água, aqui eu já consigo editar. E aqui um ponto interessante, tá, pessoal? Marlon, sempre tem um problema com o meu time de dev que fala que precisa otimizar ou que precisa colocar um cache, mas, cara, eu fico na dúvida de como fazer. Aqui a gente consegue ser bem granular nesse sentido. Faço cache em segundos, minutos, dias ou horas, tá, pessoal? Então isso é bem tranquilo também e consigo definir várias policies. Para arquivo, consigo definir aqui, a gente define aqui, ó. Se eu quiser colocar XLS, consigo também. Arquivos da extensão XLS vai fazer cache. Consigo. A Akamai te mostra várias gamas aqui de extensões que a gente consegue fazer. Strength Security, pessoal. Aqui já começa uma parte de segurança bem importante. Cara, como que minha aplicação funciona? Ela faz post, ela tem o options, ela tem o put, ela tem o delete, ela tem o patch ali dentro. Cara, a gente tem uma gama para poder entregar isso. Cara, eu quero que minha aplicação ela aceite post, mas ela não vai aceitar o post sem o quê? Sem content lente no cabeçalho. Então, eu já consigo dar deny nesse sentido. Porque geralmente, quando a gente está fazendo um post sem content lente, nada mais é do que uma análise de vulnerabilidade que o cara está rodando em cima da minha aplicação. Então, a gente já consegue fazer aqui bloqueios iniciais. E olha que eu nem falei da parte de WAF. Options, mesma coisa. E aqui eu consigo falar, cara, minha aplicação não tem options. Por que que eu vou habilitar isso? Já posso dar deny na raiz, já posso matar esse mal. Não dou espaço para o cara fazer exploração da minha aplicação. Put, delete, patch. E um ponto interessante, pessoal, a gente sempre levanta isso em pré-requisito, mas a gente tem que falar. O time de desenvolvimento, às vezes, ele sobe a aplicação e habilita todos os métodos, mas a aplicação em si, ela não precisa de todos os métodos. Então, a gente consegue ter esse entendimento também. E aqui, ó, eu vou duplicar a aba, isso aqui é muito bacana, só para não perder aquela ali, eu consigo mostrar para vocês, por exemplo, eu tenho uma feature aqui chamada API Definitions. É uma feature de CDN, mas ela me dá muita visibilidade também. Tenho nenhum aqui. Eu tenho uma registrada aqui. Ô Marlon, enquanto você está carregando aí, tem duas interações aqui no chat, tá? O Diego, ele perguntou se depois da Akamai a gente não consegue colocar um honeypot. Aí, Diego, lógico que isso depende da arquitetura e da modelagem que a gente está trabalhando, tá? Mas dentro da Akamai a gente consegue trabalhar de diversas formas, desde a publicação de uma aplicação em um modo de learning para você só dar visibilidade para aquele atacante, ou você só olhar o que o atacante está fazendo. Então a gente tem essa possibilidade e a gente tem outras possibilidades, inclusive dentro da CDN, de redirecionar tráfegos, tá? Então a gente consegue também trabalhar. Depois o Marlon até mostra para
a gente, a granularidade de possibilidades que a gente tem dentro da CDN. A gente está passando pelos pontos principais aqui, porque eles são os mais comuns e as entregas mais comuns de um projeto, por exemplo, ou de uma estrutura, e do que a Akamai consegue oferecer, mas existe uma granularidade muito grande. Quando a gente fala de comportamentos ali e ações baseadas no comportamento, a gente pode brincar de muitas maneiras aí para a gente fazer com que, por exemplo, um atacante, quando ele bata numa página, ele seja redirecionado para o seu honeypot, ou que você consiga ter uma visão somente de learning dentro do seu WAF e só gerar visibilidade, não movimentar, não bloquear um atacante para que você entenda o que ele está fazendo. Então a gente tem essa granularidade, a gente consegue trabalhar. E aí quando a gente fala de honeypot, eu já vi arquitetura de honeypot, por exemplo, que o cara tem um honeypot antes do firewall, já vi arquiteturas que o cara tem um honeypot depois do firewall, e aí depende muito da arquitetura, de como a gente monta essa arquitetura para entregar esse honeypot, essa honeynet, e a gente ter esse processo funcional. Mas a gente consegue trabalhar nesse sentido, tá? Perfeito, a gente consegue ir nesse sentido, Diego. E um outro ponto que a gente tem é, eu consigo customizar a minha resposta para o atacante. Cara, o cara tá me atacando, cara, eu quero dar o deny para ele com delay. Ele vai ter dificuldade até para obter minha resposta. Eu consigo fazer isso. Ah, Marlon, beleza. Eu não quero entregar o famoso 403 por cara. Eu consigo também fazer isso. Eu posso customizar até o start code de resposta que eu vou entregar para o atacante. Ou melhor, eu quero causar um redirecionamento para ele. Ele vai tentar um ataque na minha aplicação, beleza? Quero redirecionar ele para a página 200. Eu posso também, entendeu? Eu posso redirecionar ele para outra página. Então isso é super tranquilo para a gente, igual a gente comentou. Arquiteturas a gente vê das mais variadas, mas a gente é totalmente agnóstico aos desafios que os clientes passam também e também arquiteturas. Cara, quero subir na AWS, quero subir na Azure. Marlon, minha aplicação tá lá na DigitalOcean, tá? Espero que não tenha ninguém da DigitalOcean aqui, mas tira de lá porque o negócio lá tá... A maioria dos ataques vem de lá hoje, gente. Então, a gente consegue fazer tudo isso, tá? Então, a gente é totalmente transparente. E para a segunda pergunta aqui, Diego, espero que a gente tenha sido claro, tenha respondido seu ponto aí. E para a segunda pergunta aqui, para o Luiz. Luiz, eu consigo definir contextos de acesso para os colaboradores ou para os desenvolvedores de acordo com a aplicação que eles precisam acessar, tá? Mas aí a gente parte de dois princípios. Cara, eu preciso que essa aplicação esteja apontada para a internet, beleza. Então, eu consigo definir IPs permitidos para essa aplicação. Cara, os desenvolvedores eles vão ter que passar um header específico no protocolo HTTP para eu ter um entendimento. Ou quando a gente fala de API, a gente fala do OAuth, de tokens de autorização, cara, passa o token correto que você vai acessar a aplicação. Tudo isso a gente consegue fazer também. Marlon, aí não, eu quero um acesso distinto. Aí a gente parte para outras soluções de mercado como o ZTNA, tá? Então a gente parte desses dois princípios aí. A gente tem os dois contextos. A gente tem que olhar a necessidade, o caso de uso e entender. Tem que estar para a rua? Não tem? Como que eu tenho que fazer isso? Perfeito, pessoal. Cara, de verdade, isso aqui é para ser um bate-papo. Para quem me conhece, eu pudesse reunir 80 pessoas na mesa de um bar para poder falar disso aqui, vocês iam nunca mais querer falar comigo, cara. E aí com o Natan, então, com o Guilherme, bicho, cara, lascou. A gente... Pensa nos bichos que falam. Não, e a gente tem... Eu tenho um... Eu gosto de Akamai, né, cara? Eu não posso falar nada, não, mas eu gosto. Ô, Marlon, quantas madrugadas falando de Akamai que nós ficou? Que nós Cara, falou, vamos conversar? Que hora? Pô, meia-noite. Bora? Então mas bora. só vamos. Pessoal, falamos aqui dos métodos. Vamos falar de uma coisa muito importante para quem vive no mundo web, a gente sabe. Headers de protocolo HTTP. Marlon, eu consigo fazer isso no meu Nginx, no meu Netscaler, no meu BigIP, que é o quê? A manipulação dos headers. Mas eu consigo fazer isso na Akamai também? Cara, consegue tranquilamente. Tanto é que às vezes o desenvolvedor, sem querer, ele vai lá e deixa exposto o header server
que conta que aquele web server é um Apache, que ele é um IS. Cara, a gente vem cá na própria CDN da Akamai e eu falo, cria uma condicional, tá? Se o response header server existir, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar uma ação de remover esse cara para fora. Então o atacante está olhando a minha aplicação, ele quer achar alguma brecha. Aqui eu já estou removendo. Cara, você não vai saber nem que eu tenho um web server ali. Qual web server é esse? O Exported by também não. Eu consigo remover. Cara, headers de segurança, Xframe Options. Eu consigo adicionar, Guilherme? Consegue, com certeza. Perfeito. A gente consegue adicionar aqui o header, certo? Se o response header aqui, Exported by, existir, eu removo. Se o Xframe Options não existir, eu adiciono. E eu consigo setar o valor, o mesmo da origem. XXSS Protection, esse cara aqui a gente ouve falar muito dele. Então aqui, ó, eu consigo definir se esse header não existir na origem, na aplicação, ou no balanceador, ou no API Gateway, a gente adiciona ele aqui, tá, pessoal? HSTS também, a gente define aqui também, HTTP Strict Transport Security, tá? Simulate Failover, esse cara é bacana. A gente consegue falar sobre failover. Minha aplicação falhou. Eu consigo tomar alguma ação? Por exemplo, mano, eu sei que a aplicação parou. Guilherme, a aplicação parou. O que que eu faço? Cara, deixa com a gente que dentro da Akamai eu tenho uma feature dentro da CDN chamada Site Failover. Você tem algum outro site que eu possa redirecionar esse tráfego? Talvez a minha API caiu, ou o meu institucional caiu de uma das empresas que eu tenho aqui dentro da companhia. Posso redirecionar para outro? Eu consigo totalmente. E eu consigo ficar validando a saúde da origem da aplicação. E aqui eu determino o tempo. De 3 em 3 segundos, de 10 em 10 segundos, e a gente consegue fazer todo esse trabalho. Tá, pessoal? E aí, questão de payload, a gente tem opções aqui também. Se o cara tá tentando fazer alguma coisa ali relacionada ao payload. Mas isso aqui, pessoal, só CDN. Matamos o CDN, bora para a parte que interessa aqui, tá? Já deu okzinho aqui no meu roteiro. E aqui a gente vai para a parte mais gostosa que tem, parte de WAF. Então, quando eu falo de WAF dentro da Akamai, eu estou falando do lado esquerdo aqui, eu clico, eu vou em Web Data Center Security. Security Configurations, eu abro aqui tudo isso. E aqui eu vou passar rapidamente, pessoal. Ali por volta das 11h20 eu volto aqui, tá, pessoal? Seguindo o roteiro só para explicar. Eu vou dar um zoom melhor no AF, mas a gente vai testar ali com o Guilherme alguns pontos. Então aqui a gente tem, conforme eu falei, tudo versionado. Então a gente consegue ver aqui quem editou cada versão. E eu consigo, beleza, a versão 7 é a que está ativa. Eu vou selecionar ela, vou selecionar a V3. Vou comparar as versões. E aqui eu consigo ver que o monitoramento.populus.com.br foi removido e o www.populus.com.br foi adicionado. Eu consigo ter toda essa visibilidade, tá? De maneira bem simples, comparando V7 com V3, e a gente consegue ter uma granularidade, sabe, cara? Eu não participei dessa Gmood, mas o que que aconteceu? O que que a gente fez? Cara, comparo a V7 com a V3 ou com a versão anterior, tudo mais, e aí a gente vai ter essa visibilidade. Um outro ponto muito interessante que a gente não tem limite de versões, tá, pessoal? Tem clientes que tem versão 1000 e lá vai cacetar. Tá? Então a gente Marlon, consegue ter todo esse contexto. Pode falar, Natazeira? É um ponto legal aí que tem a galera que gosta da interface gráfica e tem a galera que gosta do metadado, né? Então ali você até mostrou, né? Cara, vou comparar uma versão com a outra. Beleza. Você quer comparar o quê? O layout? Ou na tela, quero ver uma aplicação, tirou uma, colocou outra? Não, cara, não quero. Quero ver o metadata. Beleza, a gente vai ter todo o metadata da alteração que foi feita. E isso é extremamente importante porque, você sabe, a gente pegou casos desse tipo, onde a gente identificou problemas em determinadas situações. Cara, foi feita uma alteração e
o que aconteceu naquela alteração? Cara, o metadado foi alterado e dentro dessa alteração de metadado a gente identificou um problema. Cara, como que a gente viu isso? A gente viu isso comparando uma versão com a outra e tendo granularidade dessas mudanças. Então, cara, mudou um valor específico de um parâmetro X no host tal. E isso pode gerar um impacto. A gente consegue ter esse nível de granularidade para até identificar possíveis problemas ou soluções, né? Perfeito. Perfeito. Bem colocado. Então aqui a gente consegue ver o metadado. E aqui, pessoal, só para dar um zoom maior. Agora a gente vai. Eu crio, primeiramente, a Security Configuration, tá? Security Configuration nada mais é do que ela é a mãe das minhas policies ali, tá? Então, a partir da minha Security Configuration, eu posso criar até 10 policies dentro dela, tá? E aqui, por exemplo, eu tenho, nesse caso aqui, da minha Security Configuration Portais V8, Portais Prod. O que está dentro da Portais Prod? Populus.com.br, tá? Nosso site está embarcado aqui. Então, só para lembrar lá o que a gente falou no comecinho, populus.com.br, ele vai me responder o IP da Akamai. E aqui a gente já tem toda a gama de proteção que a gente tem, tá, pessoal? Então, IP geolocalização, tá aqui. Cara, a Akamai atualiza automaticamente Tor, os IPs da rede Tor, se eu quiser bloquear, consigo criar regras de geolocalizações da minha empresa ou por aplicação. A gente consegue fazer também ASN Controls. Cara, eu quero bloquear um AS específico, cara, porque eu vi que o atacante está vindo dali. Por exemplo, DigitalOcean. Utilizei isso para casos aí de concorrentes que tinham portais de atacantes embarcados lá dentro também, que não fazem validação devida para configuração disso, tá? Quero exceções de bloqueio, consigo colocar também. Um ponto bem interessante, cara. A Akamai, ela faz uma leitura geopolítica. Então, a gente tem a visibilidade que a rede do leste europeu é uma rede que está em conflito direto. Eu tenho uma opção específica para esses caras. Se eu quero alertar, bloquear ou não usar essa policy, tá, pessoal? Então, essa aqui é uma opção que eu tenho. Tem a parte de DOS Protection, onde eu consigo validar se o cara tá batendo a minha aplicação, ele tá explorando ela a partir de e tá tomando erro, porque o cara tá tentando bater num path, num endpoint que ele não existe, e ele tá tomando uma margem erro ali. Se ele fizer 8 hits por segundo, numa média de 5 segundos, eu vou começar a bloquear ele. Post Page Request, Page View Request, eu consigo customizar minhas regras de DOS, pessoal. Isso aqui são algumas que a gente utiliza, mas a gente consegue customizar isso também. E também tem o Slow Post Protection ali que a gente utiliza, tá? Super Marlon, tranquilo. Pontos interessantes aí, né? Primeiro, a gente faz uma análise top-down. Quando a gente fala desse tipo de protections, cara, se eu identifiquei uma ameaça porque eu vi uma alerta, uma chamada de Singapura, eu vou bloquear e eu nem vou analisar nenhum dos outros tipos de ataques ou de proteções dentro da Akamai. Eu vou matar aquela requisição ali. Então esse é um ponto que é interessante. E mais do que isso, quando a gente fala de DOS Protection, eu posso, e a Akamai nos oferece, e a gente vai chegar lá, uma visibilidade que nos entrega essa resposta. Cara, qual que é o meu threshold? Onde eu preciso chegar? Qual que é o meu nível ali para eu ter um ambiente seguro, estável e não ter um falso positivo que impacte meu ambiente? Então a Akamai oferece algumas trends ali que a gente consegue dar visibilidade de quanto que é esse consumo, qual que é o tráfego que passa para essa aplicação, para esse ambiente, para essa security policy, e a partir disso a gente ter uma visão e ser assertivo nessa configuração, não ter que ficar indo ali no chute para falar, cara, é 10, é 20, é 30? Não, a gente vai colocar esse learning e vai começar a ter visibilidade disso para a gente ser assertivo nessa resposta, né? Perfeito, perfeito. Custom Rules, pessoal. Continuando aqui, quero criar regras customizadas, pessoal. Consigo criar regras customizadas do bloqueio, tá? E aí a gente entra propriamente dito no AF. Então eu tenho 3 camadas de proteção antes de chegar no AF. Conforme o Nathan falou, se eu estou bloqueando por geolocalização, eu não vou nem inspecionar o AF dessa questão, entendeu? Então eu já vou bloquear ali em geolocalização.
Cara, tá vindo a localidade permitida do Brasil. Vai chegar no AF. Tá fazendo SQL injection? Bloqueio. Tá? Então a gente tem a parte aqui dos top 10 OASP. Então, ano passado a gente teve uma atualização ali. Então a gente tem aqui, de maneira granular, tá, pessoal? Aqui são as regras macro, conforme eu disse. Todo mundo fala que a Kamai é complexa, não sei o quê. Cara, ela tá facilitando aqui para você, tá mostrando de maneira granular. Command Injection, eu tenho 48 regras, mas por trás disso eu tenho milhares. Então, a gente está mostrando somente o básico ali para vocês. E aqui a gente tem o Rule ID de cada uma delas, o Command Injection, o Rule Name. E aqui, se eu abrir uma delas, ele traz mais informações. E um ponto interessante, em alguns casos, ó, que era o Command Injection, aqui, ele vai mostrar, ele mostra o score, ele mostra qual que é o risk group que ela está pertencente. E aqui, se a gente for, por exemplo, no Web Policy Violation, ou no SQL Injection, ou no Group Level, pegar um blind testing aqui, coisa básica. Pode falar, Gui. Ô, Marlon, eu acho que um ponto legal da gente conseguir trazer também, igual acho que você está procurando aí a parte que a Kamai mostra pra gente como testar a aplicação, né? Como fazer o ataque de fato, né? Granularidade é uma palavra muito importante nesses casos, tá, pessoal? Por quê? A gente que implementa projetos aqui, a gente pega isso em diversos clientes, cara. A gente vê uma aplicação que o cliente chegou e falou assim, Gui, a gente consegue embarcar essa aplicação? Tem algumas vulnerabilidades aqui. Ah, pô, conseguimos. Colocamos em learning a aplicação e a gente vai ver uma pancada de requisição e um CMD injection ataque, que é uma aplicação faz, ou um SQL injection que a aplicação precisa para funcionar. Você fala assim, Gui, eu preciso que funcione. E tem que liberar tudo? Não, não. A Akamai traz uma granularidade para a gente interessante. Se é uma regra específica que alerta, a gente consegue fazer uma exceção específica naquela regra específica, naquele ID que o Marlon, inclusive, está mostrando para a gente. Tá? Perfeito. A gente consegue criar as exceções de um nível tão granular que, por exemplo, quero aqui, estou vendo o level, quero... Bora pegar a mais famosa nossa aqui? 3.180? 3.180. Se eu ver aqui, janelinha do Teams está me atrapalhando aqui, gente. 3.180. Se eu quiser adicionar uma exceção aqui dentro, por exemplo, se eu não request header, Paintlander. Qualquer coisa que bater no Content Lente que foi identificado de malicioso nessa aplicação, nessa regra, se o ofensor for o header Content Lente, eu vou deixar ele em exceção. Todos os outros headers eu vou deixar passar. Então eu olho a fundo na requisição HTTP, tá, pessoal? De maneira bem completa. Então tudo aquilo que passa na requisição a gente tem visibilidade e a gente te entrega essa visibilidade também, tá? Não é nada no escuro e a gente vai mostrar isso para vocês. Tá? Ô Marlon, tem um ponto aí falar, que eu acho que é até legal. Ali em cima a gente tem um Rapid Rules ali, que é um módulo, ele é relativamente novo e ele é bem importante quando a gente quer dar visibilidade de como a Akamai trabalha para proteger os ambientes. Temos toda essa granularidade de proteções de ataque por grupo. Então, cara, eu tenho um Command Injection, tenho um SQL Injection, um Local File Inclusion. Beleza, a gente tem todas essas proteções de análise de comportamento e risco para fazer o bloqueio de cada uma delas. E a Akamai soltou também esse módulo que é o Rapid Rules. O que é esse cara? São proteções para ameaças emergentes. Então, cara, eu tenho uma ameaça que ela está sendo muito falada no mercado, é uma ameaça nova e a gente não tem toda a visibilidade possível para criar uma regra que seja a mais assertiva possível, mas eu preciso proteger o meu ambiente desde a primeira visibilidade dessa ameaça. A gente tem essas Rapid Rules, que elas são exatamente isso.
A Akamai ela faz um lançamento inicial para que a gente já consiga proteger de forma automática. Então a gente pode ali nas actions deixar a Akamai gerenciar isso ou o próprio cliente fazer, alertar, bloquear e fazer o que ele quiser a partir dessa visibilidade de novas ameaças. E a Akamai, a partir desse lançamento inicial, ela começa a evoluir nessa regra para que ela vire uma regra, uma proteção como todas as outras. Então a gente já consegue proteger antes de ter uma regra totalmente estruturada e com todos os controles. Assim, dessa forma a gente mitiga e diminui o tempo de contenção de uma ameaça. E a Akamai no back-end ela vai trabalhando, ela vai fazendo lançamentos enquanto em andamento e um lançamento final para que essa Rapid Rules que vai ser o primeiro controle, ela vire uma regra como todas as outras ali embaixo, com uma confiabilidade maior e uma proteção maior. Porém, eu consigo antecipar ataques a partir de uma versão prévia de uma proteção de uma ameaça. Então esse módulo ele mostra como a Akamai tem tentado e conseguido diminuir o tempo de ação e de contenção de um incidente dentro da plataforma, né? É um caso, é uma feature bem bacana nova, porque ela trouxe para te dar visibilidade para o usuário aquilo que ela já fazia anteriormente. Caso bem famoso, final de 2021, Log4j, a gente tem ali o quê? Um ataque em massa e uma vulnerabilidade exposta, e a gente sabe a quantidade de apaches que a gente tem aí dentro dos nossos ambientes. Então a gente fez uma proteção ali. O primeiro ataque ele foi identificado na Índia, se eu não me engano, e aí a gente, através da CDN da Akamai, toda a rede de distribuição dela, em menos de 3 minutos, todos os clientes no Brasil já estão protegidos, tá? Então a gente faz essa proteção de maneira automática. Aqui no canto direito que a gente consegue ver, ó, o Adaptive Security Engine, o ASE, nada mais é do que a base de informação que a Akamai tem. Hoje ela utiliza de 30% a 40% do tráfego de internet que passa por dentro dela, traz para dentro de casa, seus especialistas analisam, a gente cria toda a proteção para entregar para os clientes, tá? A Akamai sabe que entregando para os clientes ela acaba se protegendo também. Perfeito. Ô Tranquilo? Marlon, e uma pergunta aqui do Diego, tá? Diego Cardoso perguntando se é possível bloquear os acessos de um país específico e caso um funcionário precise viajar por conta de um evento para esse país, se é possível permitir apenas o IP do funcionário. Sim, a gente tem essa granularidade. Ali na parte de IP GeoFire, a gente consegue ter todo essa granularidade e falar, cara, e é interessante o quê? Nós conseguimos bloquear o país como um todo e ter uma regra de exceção para um IP. Show. E mais do que isso, a gente consegue fazer com que aquele IP ele seja uma exceção somente para a regra de geolocalização. Então a gente não exime os controles de WAF, de bot ou outros, DOS e tudo mais. A gente consegue fazer com que o colaborador ele consiga continuar passando por esses filtros, mas que ele tenha permissão daquela localidade específica. Então a gente consegue fazer isso também, tá? Perfeito, perfeito. Boa pergunta, hein, Diego? Boa pergunta, mas a gente consegue sim, super tranquilo pra gente. Então, voltando aqui, pessoal. API Request Constraints, eu não vou falar disso hoje, tá, pessoal? Isso aqui merece um fórum à parte, que são tratativas de APIs, mas pensa que dentro do meu hostname, opluslab.com.br, por exemplo, ele tem todos os métodos funcionantes, porque ele é uma API. Mas eu quero ser mais granular e falar que no endpoint fale conosco, eu vou permitir somente o post. No PF, no endpoint autoatendimento, eu vou permitir somente o PET, método PET. Eu consigo ser granular a esse ponto, que é aquilo aqui que eu estava mostrando aqui para vocês. Ó. API Operations, Registers Database, tem um dela aqui. Isso aqui é, por exemplo, ó, eu tenho um base path, eu consigo falar o que eu quero que passe dentro do corpo da requisição. Que eu consigo
Deixa eu dar uma nova versão aqui. Isso mostra a granularidade, né, o Marlon? O Perfeito. nível de detalhamento que a gente consegue trazer dentro de uma configuração específica. O Gui comentou sobre o AF e a gente tem essa mesma granularidade que você está mostrando aí para todos os módulos dentro da plataforma. Cara, quero liberar um IP. Cara, quero liberar um cabeçalho. Se tiver um cabeçalho específico, quero liberar um método específico, quero liberar se o cara tiver falando do IPX. Então, assim, a granularidade que a gente consegue entregar é um dos maiores diferenciais. Por quê? A gente pega isso muito no dia a dia, né? Cara, eu não posso, talvez eu não possa liberar um IP porque um IP da AWS que está vindo. Então tem que permitir, tem que permitir que aquele método específico com o user agent daquela chamada ele seja permitido. Então a gente consegue ter esse nível de granularidade, né? E a gente pode ir mais a fundo, né? Que é o quê? Cara, eu sei que a minha aplicação barra autoatendimento eu tenho uma tela de login. Dentro dessa tela de login, eu sei que o cara tem que colocar o CPF. CPF são 11 dígitos. Se o cara não colocar nada diferente de 11 dígitos ali naquele campo, ele vai tomar bloqueio. Eu já começo nesse nível, entendeu? Se o cara for fazer um cadastro para mim na minha aplicação, e ele não me passar, ou for fazer uma requisição para minha aplicação, se ele não passar dentro do corpo da requisição, e-mail, senha, usuário, CPF, data de nascimento, para mim a requisição não existe. Então bloqueio. Eu consigo fazer isso na borda. Eu tiro todo esse trabalho interno de vocês também. Entendeu? Então, esse aqui é um pouquinho do API Request Constraints. A gente não vai entrar muito a fundo nele aqui hoje, tá? Mas a gente tem features avançadas para APIs, tanto na borda quanto internamente, tá? Client Reputation, jogo rápido aqui também, mas a Kamai, utilizando de toda a rede dela, ela tem essa parte aqui, que é o quê? Eu defino Web Attackers, DOS Attackers, Scanning Tools, em nível alto e baixo. E eu consigo bloquear isso ou não, de IPs que a Akamai vai categorizando como de risco ou não, tá, pessoal? Então a gente consegue ter esse entendimento também ali, já essa granularidade logo no começo. Isso é a Akamai utilizando de toda a estrutura de CDN que ela tem para proteção dos seus clientes também. Por isso que é importante a gente fala, cara, toda vez que fala de Akamai, fala de CDN também, mas a gente só entende que a gente chegou no número 1 do Gartner, no número 1 do Forrester. Por quê? Porque a gente tem a capacidade de fazer a entrega de qualidade com performance e vendo todo o comportamento do mundo, tá, pessoal? Parte de bot management e bot management aqui, a gente tem duas versões específicas. A Kamai tem o BVM, que vai nessa versão inicial de WAF que eu estou falando aqui para vocês, e a gente também tem a parte do bot management Premier, tá? Marlon, eu quero uma visibilidade inicial de bot. Eu vejo que a gente não tem maturidade ainda de negócio das aplicações para ter um bot manager Premier, ou talvez eu não tenha necessidade. Beleza, perfeito. O BVM ele já vai te ajudar nisso, que você vai ter a visibilidade dos bots, você vai ver os bots benignos. A Kamai, dentro da solução de bot dela, ela tem mais de 1.600 bots benignos. E eu também tenho a parte de bots anômalos. O que são esses caras, esses bots anômalos? São esses caras aqui, ó. Esses aqui são os benignos, que eu estou mostrando para vocês. Então, onde ela categoriza? Bots acadêmicos, bots financeiros, bots CEOs, aqueles que utilizam robots.txt para categorizar a página nossa no Google, por exemplo, que o marketing sempre fala que é a necessidade deles. Tudo isso a gente tem a granularidade aqui de ver. E se eu der um zoom aqui, ó, quero pegar, por exemplo, SEO Analytics ou Marketing Bots. Vou pegar e aqui eu consigo ver todos os bots que estão aqui dentro. Ó, Google Read Aloud. Esse bot aqui em específico, ele é responsável pelo quê? Por transcrever a pesquisa do Google para voz, ou para escrita, ou para braille, e por aí vai. Então é muito utilizado para acessibilidade. Então a gente consegue ter visibilidade em cima disso também. A gente vai a fundo na funcionalidade da aplicação voltada ao negócio. Um ponto ou outro ponto interessante
conforme eu falei, bots malignos. Eu faço dois tipos de verificações com as soluções da Akamai. O BVM é baseado em requisição HTTP, eu buscando headers anômalos, não está passando a quantidade suficiente de headers, não está passando os headers específicos esperados pela aplicação ou pela Akamai, a gente faz a tratativa aqui, beleza? E eu tenho a parte do Bot Manager Premier, onde eu acabo vendo hoje no Brasil, é um cenário que a gente tem visto frequentemente, que muitos clientes sofrendo fraudes com boletos bancários, pagamento de segunda via e tudo mais. Esse cara tem total aderência nesse sentido. Esse cara, a gente consegue, se você no seu dia a dia tem dificuldade nesse sentido, cara, o Bot Manager primeiro ele pode te ajudar bastante, porque ele vai a fundo. Ele vai no comportamental da requisição. Pensa, fazendo uma analogia simples, né, Gui? Ele nada mais, nada menos é do que um EDR voltado para bot. Eu consigo ver com a solução de Bot Manager Premier da Akamai o tracejado do mouse do usuário final ou do atacante. Então a gente sabe que quando o cara está fazendo algum ataque de maneira automatizada, ele sempre vai repetir os movimentos em cima da tela. Eu consigo ter isso, essa informação de maneira granular e mostrar para vocês também, tá, pessoal? Mas isso, o Bot Manager primeiro, eu acho que é um cara que a gente precisa entrar mais a fundo nele, porque, cara, é bem da hora, é bem bacana mesmo. Tá? É muito louco, né, Marlon? É, E essa parte do BVM que a Akamai já entrega pra gente, né, no contrato inicial, é importante a gente deixar que ela é bastante robusta também, né? perfeito. E também traz aquela parte de granularidade que a gente comentou. Se eu tenho um bot aqui empresarial da próprio cliente nosso, a gente consegue fazer essa exceção específica? Conseguimos com certeza. Ali em cima tem o Custom Bot Categories, nós conseguimos ali editar com os parâmetros que o bot vem na requisição, tá? Ó, show de O bola. Marlon, e até o Gui, o que você comentou é importante. Tem uma pergunta aqui do Hollande, falando se algum cliente já teve problemas tendo a Akamai na frente. Cara, nós pegamos sim problemas, mesmo com clientes embarcados, porém, o que tem costumeiramente acontece são falhas. Por exemplo, o cara tem uma API exposta, que essa API não tem uma autenticação, essa API não faz os controles necessários. A Akamai, ela dá visibilidade disso, ela protege em determinados sentidos, mas mesmo assim, se for uma exploração a nível de uma regra de negócio, a Akamai ela não vai proteger porque o comportamento daquela chamada é um comportamento de um usuário comum. Como que a Akamai consegue apoiar nesse sentido? Trazendo visibilidade desse tipo de chamada e bloqueando de acordo com determinados comportamentos que são identificáveis através de samples ou de outros alertas que a Akamai oferece, tá? Perfeito, perfeito. A gente, a gente fala que a gente protege a borda, a gente protege de ataques conhecidos. Mas muitas vezes o desenho da aplicação, o fluxo como ela foi criado, ela não é definida da maneira correta, ela não é construída. Porque o negócio vai demandando e o time de desenvolvimento só tem que entregar. Mas às vezes ele configura uma API que aceita qualquer tipo de autenticação e tem a movimentação ali dentro. Isso já é muito mais uma falha de aplicação. E aí o que a gente fala, Orlando, essa pergunta é muito pertinente. A gente tem que ter o AF na borda protegendo. A gente tem que ter alguém que valida a postura das minhas aplicações internamente, tá? Isso é interessantíssimo. E por isso que a gente fala, Orlando, que o quê? Quando vai rodar um pentest em um cliente, eu sempre coloco, cara, testa de dois IPs diferentes. Um que você vai passar pela Akamai, a gente vai forçar, porque você tem que validar o seu perímetro que está sendo construído ali, sua proteção. E outro que eu vou bypassar você da Akamai. Por quê? Porque você tem que ter a visibilidade de como que a aplicação realmente é. Para a gente poder chegar nos times internos e falar, pessoal, temos que montar uma squad de correção das vulnerabilidades existentes nas nossas aplicações. Isso tem que ser feito, tá? E aí, pessoal, a gente tem feature de Account Protection, Client Site Protection, Compliance. Isso aqui é muito voltado ao mercado financeiro. Hoje, os 10 maiores bancos do mundo utilizam a Akamai.
Cara, questão de PCI Compliance, de RIPA, ninguém entrega melhor do que a gente, tá? Então, a gente tem nesse cara aqui, por exemplo, já tem a modificação, Banco Central, os órgãos normativos vão colocar que para 2025, em março, o PCI Compliance versão 4.0 já tem que estar estabelecido. A gente já está totalmente aderente a isso, tá? A gente já tem a feature que entrega isso para vocês. E a questão do Brand Protection, com um produto novo que a Camai lançou início de 2023, se eu não me engano, nada mais é do que utilizar toda a estrutura de rede da Camai, verificar se tem alguém clonando algum site seu e tudo mais, montando um site falso, e você tem a possibilidade de dar takedown nele, tá? Aquele famoso derrubar em sites suspeitos, tá? E agora a gente vai para uma parte bem bacana, tá, pessoal? Então a gente vai estender demais aqui. Guilherme vai realizar como é que vai ser a nossa dinâmica, tá, pessoal? Em 30 minutos, o Guilherme vai executar os testes numa aplicação que é totalmente vulnerável, que é o GSTOP, conforme eu te falei. E depois a gente vai embarcar esse cara no WAF, tá? E a gente vai entregar a visibilidade disso, da requisição. Ele conseguindo fazer um brute force, ele conseguindo fazer um SQL injection, um command injection e também um ataque XSS. E depois com a Kamai, a gente bloqueando tudo isso, tá? Então, o nosso querido Guilherme aqui, ele vai fazer um mini pen test, bora se dizer assim. Exploração de vulnerabilidade aqui em tempo real. Bora lá. Vamos lá, pessoal. Vou roubar a tela do Marlon aqui. Pessoal, os ataques que nós vamos executar aqui hoje vão ser voltados a 4 frentes, tá? A gente vai ter o Command Injection Attack, nós vamos ter XSS, Brute Force Login e SQL Injection, beleza? A ferramenta que nós vamos utilizar para realizar os ataques vai ser o Burp Suite. Burp Suite aqui presente já no Kali Linux, beleza? E a aplicação, nós vamos executar o pentest, vai ser no juice.populuslab.com.br. Fechou? Aqui eu já fiz um scan aqui da ferramenta, tá? Do Juice. E aqui eu vim na parte de proxy. Vou dar um Open Browser. Vamos vir aqui, juice.populuslab.com.br. Observa que aqui não dei o intercept ainda. Por quê? Porque eu quero ver a parte de login, a parte do usuário aqui, onde a gente vai concentrar os ataques. Show. Venho aqui. E aqui agora eu vou dar o intercept on. E aqui vou fazer um teste com senha admin. Login. A Kamai trouxe, perdão, o Burp Suite trouxe aqui para mim a requisição, tá? E eu vou concentrar os ataques aqui na parte de password. Vou mandar isso aqui lá pro intruder. O intruder já trouxe aqui, vai executar os ataques, né, em cima da senha aqui, e eu vou carregar uma listinha aqui que eu já preparei, tá? Que eu tenho os 4 tipos de ataques, tá? Então vamos começar por Command Injection, Marlon. Pode mandar bala. Bora lá. Aqui eu tenho a minha listinha e Start Attack. Beleza. Aqui trouxe a requisição, tá? Que a gente mandou um RUIM aqui no juiz, tá? Aqui eu vou trazer também XSS. Deixa eu intruder. XSS. Então aí a gente está conseguindo extrair todas as informações da aplicação e fazer todos os tipos de ataque, correto, Guilherme? Correto. Perfeito. Aplicação vulnerável. Mandei aqui de novo. E aqui agora, esse cara aqui, eu vou modificar um pouco. Como ele é de login,
trazer aqui certinhos. Use Daniel Service. Pra gente fazer com que a requisição não tenha um response, não espere o response para executar outra. E start attack. Enquanto isso, já vou executar o SQL Injection aqui também, para a gente gerar a volumetria. Um ponto importante, né, o Gui, que, cara, são ataques convencionais que a gente vê todo dia em qualquer uma das plataformas aí, em qualquer um dos nossos clientes. Cara, você vai rodar um scanner web de aplicações, cara, um Nessus, sei lá, qualquer outro, Qualys e tudo mais, a gente vai ver esse tipo de ameaça. E é importante que, cara, a gente vê resultado, a gente vê retorno. Se eu não tenho uma proteção na borda, a gente vê o dado sendo vazado, a informação sendo comprometida, e por isso a gente quer demonstrar mesmo que, cara, com a Akamai o cenário ele é diferente, né? Perfeito. Perfeito. Então os ataques executados aqui? Executados. Todos, beleza. Sim. Então você conseguiu, executou os ataques ali. A gente não teve nenhum alerta do Burp Suite aqui mostrando que a gente teve erro, ou que a gente teve um bloqueio, que a gente teve uma camada de proteção na frente. Pessoal, pensem que o primeiro ponto que a gente teria era o quê? Um relatório ou um bloqueio de cara mostrando ali uma referência ID de dentro da Akamai, por exemplo, mostrando o bloqueio. E agora a gente vai voltar aqui para mim e eu vou fazer o quê? A proteção da URL agora que o Guilherme testou dentro da Akamai. Então a gente vai fazer isso em tempo muito rápido para demonstrar para vocês. Vou pegar aqui de novo, tá, Gui? Perfeito, fechou. Show de bola. Trazendo para cá. Lembrem lá que eu falei, tá, pessoal? Eu tenho aqui minha propriedade, juice.populuslab.com.br. Já estou apontando ela para a origem, tá? Que a gente vai ter aqui é o quê? Vou criar do zero, tá, pessoal? Só para vocês verem. Uma coisa bacana que a gente consegue fazer dentro da plataforma é criar um template. Então eu tenho um template aqui já com todas as minhas configurações pré-definidas. Marlon, tem configurações pré-definidas para portais institucionais, que são portais mais simples que a gente tem dentro da plataforma. APIs, eu tenho que habilitar todos os métodos. É outro tipo de proteção que eu entrego. Então, a gente já consegue fazer isso, tá? Então, vou colocar aqui o nome juice.populuslab.com.br live aqui no final, só para a gente poder fazer. Beleza? Versão 1, Clone Property. Aqui eu vou adicionar o hostname, juice.populuslab.com.br. Aqui eu estou fazendo o embarque tanto na CDN quanto no AF, tá, pessoal? Vou pegar o certificado. Vou definir o Add Hostname, que é quem vai ser responsável. Então já vou pegar um existente aqui. Cara aqui. Beleza? Submit. Pronto. A minha origem ela vai ser o quê? Aquele IP que a gente tinha pegado lá atrás, né? Quando eu pingo juice.populuslab, ele me mostra isso aqui. Então, esse é o meu IP de origem. Vou trazer para cá. Copiei. Ele já subiu aquele alerta que a gente comentou que é recomendado um CNAME, tá? Quando eu estou criando, a plataforma te mostra se tem algum erro, alguma coisa. Aqui nesse caso não tem, ó, só tem warnings, normal, que são só alertas de algumas configurações. Beleza. Dentro da Akamai eu tenho duas redes, tá, gente? Eu tenho uma rede de staging e uma rede de produção.
Cara, eu quero fazer uma modificação e não impactar a operação, Marlon. Como que eu faço? Eu coloco na rede de staging, homologo durante o horário comercial e crio uma janela de emude para virar somente para produção, tá? Sem impactar o negócio. Vou ativar aqui. Produção. Beleza, ele tá me dando um alerta ali que eu não coloquei em staging primeiro. A plataforma te fomenta a usar o staging, tá, gente? Boas práticas, sempre validando. Então, aqui a gente vai colocar, cara, configurações iniciais. Activation V1. E aqui ele vai começar a fazer o deploy da configuração, tá, pessoal? Um outro ponto interessante que a gente tem é, beleza, fiz a mudança. Aquele DNS que antes eu estava apontando pro IP, eu vou lá, estou na minha zona Populous Lab, Juice, então juice.populous Lab, eu tinha uma entrada tipo A. Vou deletar essa entrada, vou adicionar uma nova entrada, juice.populous Lab, ela é a entrada do tipo CNAME, TTL dela, e aqui. Então aqui eu já estou apontando para a Akamai, vou dar um Activate Zone, de cá eu já estou propagando também. Ô Marlon, um ponto interessante que a Akamai oferece, né? Até enquanto ativa aí a versão, a gente pode perceber que qualquer alteração que é feita, ela não é produtiva a partir da alteração realizada. Seja DNS, seja WAF, seja CDN, em nenhum momento uma alteração realizada ela é produtiva. A gente precisa sempre ativar aquela versão. E sempre antes de ativar, a Akamai te dá visibilidade. Cara, revise essa configuração. Garanta que você está fazendo a ação certa. E isso diminui potencialmente o risco de erros operacionais por parte da equipe técnica que opera a ferramenta. Por que isso é muito importante? Cara, quantas vezes nós já vimos o cara, seja num FortiGate, seja numa AWS, num Cloudflare ou onde seja, o cara clicando numa configuração, ativando ela e parando o ambiente, ou fazendo uma alteração, criando uma exceção para um ambiente, uma exceção aberta que libera um monte de coisas, e a gente não ter essa validação é um caso totalmente é necessário que tenha, né? É necessário que a gente valide as configurações e a Akamai oferece isso por default. Se você não fizer por uma técnica sua, a Akamai vai fazer com que você revise antes de qualquer ativação que você faça dentro da plataforma, né? Perfeito, perfeito. E aqui, pessoal, eu já estou colocando, como o nosso tempo está apertando, aqui, conforme eu expliquei, a gente tinha duas opções: alertar, negar. Eu vou mudar aqui para deny. E antes ele estava só monitorando, que é a parte de learning que a gente chama. Vou inspecionar, mas eu vou somente alertar, não vou bloquear. E aqui um ponto interessante, que é o quê? Todos os tipos de resposta que eu posso ter. Posso abortar a conexão, eu posso alertar, eu posso aceitar, posso criar um delay para ela, tá? Então, cara, não quero entregar a resposta imediata, quero fazer com que a conexão do cara fique lenta. Consigo fazer isso. Consigo negar, consigo ignorar, consigo skipar, certo? E eu consigo fazer o slow ali, o altar pitch, que é o redirecionamento. Então a gente consegue fazer vários tipos de resposta ali para eles. Então, penalty box. Penalty box, gente, a turma do Guilherme não sabe, mas é o cantinho do castigo. Lá no interior do Goiás fazia arte, virava de costa. A mãe colocava 10 minutos olhando para a parede para refletir a vida. A gente faz a mesma coisa na Camai com o atacante. O cara realizou 3 requisições.
3 requisições malignas, o IP dele vai para penalty box. Cara, amigão, fica aí quietinho de castigo, porque não tem como. Eu tenho que te bloquear. Marlon, dúvida? Meu cliente tá fazendo pentest. A Akamai identificou o pentest, bloqueou e colocou em penalty box. O pentester chega e me fala: Cara, preciso terminar o pentest. E aí? Cara, eu vou desativar o penalty box aqui para ele. Ele vai ter os 10 minutinhos que ele vai ter que esperar ali para voltar pro trabalho dele, entendeu? Do contrário, Não pegar. tem jeito. Não tem jeito. E da mesma forma, né, turma? Granularidade, né? Cara, não vou desabilitar o penalty box para todo mundo. Não, cara, vai ser para aquele IP específico. Então a gente consegue granularizar todo tipo de configuração para garantir que eu tenha. E isso é um trabalho que a gente faz com a nossa equipe, né? Falei, cara, é preferível que você tenha que fazer 3 vezes uma configuração de exceção para garantir que todo aquele ambiente funcione, do que fazer uma exceção grande que libere um ASN, ou que você desabilite um módulo só por conta de determinadas ações específicas. Então a gente preza muito por é, segurança do ambiente do cliente e diminuir o escopo de qualquer exceção que a gente tenha que fazer dentro da plataforma. Perfeito. Aqui eu tô ativando a versão em bloqueio do AF. Bloque. Rapaz, Teams é chata, viu? Tem que esperar ali. Tem que esperar porque não provisionou ali. Então aqui, ó, pessoal. Tô provisionando a CDN, total de 10 minutos. Um ponto interessante que dá pra gente fazer, né, Nathan? Acho que pra gente ganhar tempo. É que senão eu vou atrapalhar o almoço da galera. Em vez de eu ser o goiano mais amado, eu vou ser o goiano mais odiado, né? E sexta-feira tem aquela premissa, não tem? Da meio-dia? Rapaz, Ou não? não. Almoço de Existe a duas premissa aí horas. no interior, né? Entendi. O É, Natan, gente, o almoço dele vai do meio-dia às 5h59. oh, 5h59 ele volta pra bater ponto e falar que encerrou e que a, sextou. tur- a turma que brinca que cavalo não carrega a carga depois do almoço. O calor é grande do lado de cá. Rapaz, ó, vamos lá. Ô Gui, o que que eu vou fazer, tá? Pessoal, só para explicar. Aqui dentro do Security Configuration, eu seto os hostnames que vão ser protegidos, tá? O Juice, ele não estava protegido aqui, tá? Porque ele não existia. Mas o Juice Live, sim. Então, eu vou deixar ele aqui ainda, o Juice Live. É a mesma aplicação, tá, pessoal? A gente só deu nomes distintos para ela aqui, para vocês terem a visibilidade. E eu vou virar esse cara da block aqui. Deixa eu dar um edit aqui. Cara, não existe. Também não existe. Save. Continue. O tempo de propagação da Akamai é em média de 7 a 10 minutos, tá? Em rede de produção, pessoal. Poxa, Marlon, por que que demora tanto? Gente, a gente está falando de uma rede de 380 mil servidores. Quando eu clico no botão ativar, toda essa configuração ela vai ser espalhada por toda essa gama de servidores, que está espalhada em mais de 135 países. Então a gente precisa ter essa visibilidade também. Aqui, vou dar um activate, aquele famoso mode block. Vou selecionar a rede, tá, pessoal? Se eu quero isso em stage, uma rede de teste, propriamente dito, um perímetro menor para você poder testar tudo aquilo que você modificar. E aí eu tenho a rede de produção. Ok. Aqui.
Activate. Ok. Aqui ele vai provisionar. Aqui ele tá dando 10 minutos, daqui a pouco deve diminuir isso aqui. E aí, pessoal, só para mostrar mais uma coisinha para vocês aqui, que o Nathan havia comentado, Marlon, foi o Guilherme que perguntou, né? Se o cara vai passar a Kamai, aqui tá o site shield, onde eu endereço os hostnames, aqui a Kamai vai entregar para mim os IPs que ela vai falar, ó, eu vou entregar através desses IPs. O que não for desses IPs, você pode tirar. E aí a gente vai dando segmento, a gente tira e configura no Firewall, a gente tira aquela tradicional regra que a gente tem de N to tal operadora, papapá, eu encaminho para a porta tal no servidor tal. Agora não, a gente tira o N e fala que somente desses servidores o meu Firewall vai escutar as conexões e a gente vai ter essa visibilidade. Tá? Ô, Marlon, e o legal é a gente falar também que esses IPs a Akamai deixa fixo por um tempo, né? Mas todo mês ali ela lança uma atualização e nós temos que trabalhar junto com o time de Firewall para Hoje ela, atualizar os IPs. hoje ela tem dois modos de entregar o site shield. Um é através de listas estáticas, hoje é possível também, ou então de listas que são dinâmicas. Então, o que que acontece? Ela fica visualizando o IP final, ó, bora supor que aqui o primeiro range, tá? O 104.84.150/24. Cara, esse cara foi comprometido, algum IP dele sofreu muito ataque, o esse IP foi comprometido de alguma maneira. A Akamai lança uma notificação. E aí a gente pode alterar isso também, tá, Gui? Então a gente consegue atuar dessa maneira. Outro ponto interessante que a gente tem, Network List, que foi aquilo que eu comentei para vocês. Marlon, como que é feito a questão de geolocalização? A Akamai já categoriza aqui, ó, gente, ó, os IPs da rede Tor. Tudo que tem aqui a ondinha da Akamai do lado esquerdo é que a Akamai atualiza de maneira automática. Então, aqui, ó, os IPs da rede Tor estão todos aqui. Se eu quiser bloquear Tor a qualquer aplicação minha, com a Akamai eu consigo. Ah, beleza. Eu quero saber os IPs da Azure aqui, ó. Precisa ter permissão. São mais 46.305 IPs. Ou faixas de rede. A gente consegue também, tá? Ah, mano, me mostra aí, por exemplo, uma regra de geolocalização. Eu tenho a Geopópolis aqui, Azerbaijão, Bélgica, tô bloqueando. Cara, eu quero tirar a Bélgica. Tem alguns. China tá aqui, Singapura. E eu quero adicionar outro cara. Deixa eu adicionar aqui. Deixa eu pensar. Ó, a gente tá vendo aqui todas as localidades que ela tem. Ela faz categorização de maneira distinta para alguns países. Por exemplo, China e Hong Kong não é o mesmo lugar? Tem orientações políticas distintas, portanto, tem geolocalizações distintas. A gente faz essa distinção. Da mesma forma com ilhas, né, Marlon? Por exemplo, Exatamente. os Estados Unidos tem algumas ilhas específicas que são regidas de uma forma diferente do macro Estados Unidos e por isso elas são categorizadas de forma separada. E até por isso tem no final 247, se eu não me engano, geolocalidades que são disponíveis na plataforma. Perfeito. Vou bloquear Ilhas Caimã, por exemplo. Tá. Vou pegar aqui, vou dar um save. E aqui da mesma maneira, gente, eu também tenho que ativar em rede, ou de stage ou produção. Se eu quiser adicionar alguma nota, já estou submetendo aqui também, tá, pessoal? Ó, 3 minutinhos aqui a gente mata. A gente vai conseguir cumprir nosso horário, tá? Então, não vão ficar com raiva de mim, que eu atrapalhei da feijoada de sexta-feira. Ah, no Goiás, feijoada era dia de sexta, que São Paulo é dia de quarta, né? Quarta e sábado. Sertãozinho tem feijoada aí, ô Nathan? Rapaz, não, né? É muito quente pra cá, mas como que você faz comer feijoada, moço? Boa, Aqui boa. é cerveja de Pessoal, churrasco, né? pontos interessantes que a gente tem, tá? A gente está mostrando aqui na prática o embarque de uma aplicação. Marlon, se eu quisesse fazer 20, era o mesmo tempo, porque eu utilizei um template pronto.
Cara, já teve casos de clientes ligarem. É raro, mas acontece muito, né? Sexta é o dia mundial do problema, né? É o dia que todo mundo é atacado. Depois do meio-dia, então, meu amigo, quando você sabe assim, que sexta-noite eu vou estar fazendo virada. É o que acontece. Eu fiz embarque de 100 portais em menos de 4 horas. Por quê? Porque a gente foi e tudo mais e precisou fazer de maneira emergencial. Em projeto, como que funciona? Como é a dinâmica? A gente tem uma lista de pré-requisitos, sabe? Essa aplicação trabalha na porta 80, 443, se tem WebSocket, como que tudo isso funciona? Então a gente sempre cadencia de acordo com o que é a necessidade, tá? Então, mas sendo bem franco, a gente é muito simples no embarque, muito tranquilo. Ó, Populous Lab aqui, o Juice já foi e tal, que a gente tá fazendo deploy aqui, ó, do AF. Ô Marlon, e isso que você comentou é legal. A gente, em projeto, cara, temos uma crise, a gente sobe. 15 minutos a gente tem a aplicação publicada e protegida, né? Até porque templates prontos, estruturas prontas e tudo mais. Em projeto, o nosso cuidado é ter visibilidade por conta de aplicação. E isso fala muito sobre a Populous, né? A Populous, nos projetos Populous, a gente quer sempre ter a garantia de ter o menor impacto em disponibilidade em ambientes. E por isso é feito todo um trabalho de levantamento de pré-requisitos, como a aplicação funciona, e a Populous gosta muito de trazer o desenvolvedor para perto do nosso projeto, né? Por quê? Cara, no fim das contas é o cara que desenvolve, é ele que cria. A gente quer entender como ele criou, e por isso é importante a gente ter essa visão, né? Exatamente, exatamente, ô Nathan. E um ponto interessante que a gente tem, cara, teve projetos que eu falei com mais de 280 pessoas. Isso que o GP do projeto anotou. Porque a gente quer se envolver, a gente quer ter o entendimento. A gente tem que acabar, e já falei isso em lives anteriores, eu sempre repito, eu sempre bato nessa tecla. Daqui a pouco a galera fala, vai me chamar de evangelho do time de segurança, mas a gente tem que parar de bater em desenvolvimento e começar a andar junto. A gente tem que conscientizar, porque os caras de lá também são cobrados. Então a gente tem que ter o entendimento da conscientização, do trabalho, da maneira que a gente tem que proteger, mas a gente tem que entender, a gente tem que aconselhar, a gente tem que mostrar, tem que repassar o conhecimento de maneira tranquila, tá? Então, a gente tem que seguir nesse ponto. Voltando aqui, pessoal, a gente tem aqui tá ativo a versão 10 aqui, com a Finblock, beleza? Agora eu devolvo o jogo pro Guilherme, que ele vai realizar os ataques ali. Boa, Marlon. Vamos aqui voltar, fazer os ataques aqui novamente, tá? No Juice-Live, né? No Disse Populous também, beleza. Fazendo os dois aqui. É que só te pontuando, no live, ou no live eu coloquei em bloco, no Juice eu tirei, tá? O Beleza. Juice.Populous Lab lá eu tirei. Show. Vou fazer aqui no live. Command injection. Start ataque, ó. Command injection tomou 403. Aqui, pessoal, aí que tem uma característica específica da Akamai, tá? Sempre que a Akamai bloqueia algum tipo de requisição, seja por CDN ou por UAF, ela traz aqui pra gente esse acesso negado, né? Que o Marlon colocou, inclusive, que é possível customizá-lo, né? Que a gente consegue mandar um 403, mandar um 500, fazer um redirect para ele para outro lugar. Mas aqui, error code Akamai. E aqui eu vou continuar fazendo os próximos, já para a gente gerar visibilidade na ferramenta. Perfeito, Gui. Então a gente está tendo agora um caso que a gente está bloqueando as requisições. A partir que embarcou na Kamai, o mesmo trabalho que a gente estava fazendo ali de exploração de pentest em cima da aplicação, a gente anota que a gente está bloqueando. E um ponto interessante, a gente não alterou nada da aplicação, pessoal. É a mesma. É o mesmo servidor, é o mesmo Juice. Cara, quem quiser depois bater um papo com a gente,
eu faço, eu mostro como que a gente criou esse laboratório, porque esse laboratório é super simples. A OASP até recomenda para testar e tudo mais. Então, acho muito válido a gente poder ir compartilhando isso. Perfeito, Marlon. Fiz aqui o Brute Force login. E agora, por último, SQL Injection. Tomando 403 também. 403. Error code, calma aí. Então, ali, ó, pessoal. Ô, Gui, só volta ali. Passa o mouse por cima do error code aí. É que aqui não vai estar em HTML, né? Me manda ele aí. Vamos mostrar também, pessoal, que a gente consegue. Boa. Que a visibilidade é do erro ao ataque, é de fim a fim que a gente consegue fazer, tá, pessoal? Vou colocar aqui no chat da live. Pode colocar no chat da live aí. Opa. Ah, Como você tá dentro do Kali. nosso lab é... Tá dentro da VMware ali. Mas eu consigo fazer um teste aqui, tá? Boa. Deixa comigo. Deixa comigo aqui. Posso pegar a tela de volta? Fica à vontade. Então, voltando aqui, pessoal. Ó. Abaixar aqui. Fica me atrapalhando. Então, aqui o que a gente tem? A gente aqui é o painel de configuração do AF, conforme eu falei. Ó, a versão 10. É em Deny. Então, Marlon, beleza. O Guilherme mostrou que tá bloqueando. Como é que eu posso ter certeza desse bloqueio? Como é que ele tá acontecendo? Então, aqui a gente volta. Com um único simples clique, pessoal, eu clico em Security Center. Eu vou ser redirecionado para a parte de relatório da Akamai ou visibilidade, onde eu vou ter o dashboard que vai demonstrar para vocês que os ataques estão acontecendo, eu estou bloqueando e eu consigo ter a divisão para saber se não é um network file, que é um ataque de localização ou por IP, beleza, que eu estou bloqueando, ou então se é um ataque de bot, um ataque de WAF, tudo isso eu consigo fazer e ter essa visibilidade aqui, tá? Então, essa aqui é a policy nossa, né, Security Configuration V10. A gente consegue ver aqui, ó, que em ataque traffic tem o App Protection, 3 tipos de ataques ali, ó. 3 ataques que aconteceram. Bot Traffic, 73%. DOS Protection, 55%. E a gente vai aqui agora abrir na parte de análise o que a gente chama de WSA, Web Security Analytics. Esse cara aqui, eu clico aqui. Ele vai carregar as informações para mim, tá? Um ponto interessante, pessoal, que pode surgir de pergunta. Quanto tempo a Akamai armazena os dados? 30 dias, tá, pessoal? Qual que é a integração que a gente tem? Cara, depois de 30 dias, a gente consegue mandar para todos os clientes do mercado. Cara, eu tenho QRadar, consigo. Eu tenho Splunk, eu consigo. Eu tenho o Sentinel da Microsoft, também consigo, tá? A gente consegue fazer esse envio para lá para o time ter as tratativas e as informações ali. Beleza? Então, Ô, aqui, Marlon, ó. eu mandei aqui no chat, tá? Pra galera conseguir ver um exemplo de um erro. Fiz uma brincadeirinha aqui de um local file inclusion aqui nessa aplicação, tá? Só Perfeito. para o pessoal conseguir ver o que a Akamai responde quando tem um bloqueio, tá? Perfeito, boa. Boa. Obrigado aí, Natazeira. Então, aqui eu tenho aqui a parte de estatísticas. Cara, Marlon, beleza. Tá mostrando DOS, bot, WAF. Cara, eu tenho como customizar a minha visão dentro do WSA, cara. Eu consigo fazer do jeito que eu quiser. É o dash do administrador de segurança, do cara que está controlando o WAF ali na borda. Eu consigo ver quando que foi mudado, tá? Por exemplo, ó, 6h47 do dia 5 de setembro de 2024, um colaborador chamado Marlon Ribeiro fez uma configuração e uma mudança ali no WAF. Então a gente tem essa visibilidade. E aqui eu consigo ver, ó, quando que eu tive picos de requisições de ataque. Beleza? Cara, quais são os países que tá sendo identificado no AF como atacantes ou com requisições maliciosas? Aqui eu mostro somente o que é malicioso, tá, pessoal? Conexões benignas eu não mostro, tá? Então, Singapura, 109 requisições.
Brasil 89, Reino Unido 18 conexões, Estados Unidos 9 requisições. Quais são as ações que eu tomei? 88 foram negadas, 86 monitoradas e 62 monitoradas, tá, pessoal? Alert e monitor tem uma distinção aqui pra gente. Alert é quando eu falo de regra de WAF, monitor quando eu falo de regra de bot. Ponto interessante, Marlon, você me mostrou o país. Eu consigo ver o IP do país? Consegue. Aqui, ó. A gente tem. A visibilidade tá boa para vocês? Tá tranquilo aí, Nathan? A galera tá conseguindo ver bem? Beleza. Dá pra ver sim. Então aqui, ó, eu tenho o IP, o país, a companhia, ó, DigitalOcean aqui, ó, gente. Não é só falando mal, não, mas é mostrando também, gente. Então, a gente tem aqui, ó, DigitalOcean aqui também no Reino Unido, DigitalOcean também na Alemanha. Então, aqui, ó, a gente tem todos esses valores, tá? E aqui eu consigo ver a regra de WAF que tá dando match. Ó, a 961.912. Failed to parse request body for WAF inspection. 80 requisições. Penalty box, local file inclusion. Tudo isso eu tenho essa visibilidade também, tá, pessoal? E aqui, as regras de bot também, tá? Tudo isso aqui eu tenho essa visibilidade. Mano, beleza. Uma visibilidade macro ainda. Eu quero ver mais a fundo. Mais a fundo, eu clico em samples. Aqui eu consigo definir, por exemplo, nos últimos 15 minutos, bora ver? O que a gente teve de 15 minutos aqui de requisição? Ó, a gente teve que a gente tem um horário, às 11h56. Ó, tem alguém em PV6 que tentou fazer um local file inclusion, tá? E aqui eu tenho um o AF score, bot score, que é o score do quê? Daquela regra. Esse primeiro ataque que ele fez aqui, ó, tem um score de 1.000. O segundo ataque tem um score de 5 somente. Consigo categorizar os scores também. E aqui eu consigo ver o horário da requisição, o IP da conexão, o país, o método, o hostname, o path, o status de resposta que eu entreguei e a ação que eu tomei. Aqui eu neguei a requisição. E aqui, ó, por exemplo, uma outra requisição que a gente teve, que foi o quê? 961.912, a regra de WAF que foi identificado, um fail to parse request body. Então, aqui a gente tem quais são os headers que foram passados, a versão do protocolo HTTP atualizou aqui, ó. Que a gente teve um novo ataque de SQL injection, que ó, são vários ataques que aconteceu. Olha a quantidade de regras que está mostrando que esse cara tentou fazer. Esse cara aqui foi o Natan, certeza. Exato. E um ponto legal, Marlon, que a gente consegue ter visibilidade. Você até ativou ali os 15 minutos, né? O tempo de 15 minutos. Quando a gente ativa 15 minutos, a gente começa a ver esse tráfego em real time ali. Então a plataforma ela vai se atualizar automaticamente a partir de tempos em tempos para gerar essa visibilidade dos últimos 15 minutos e vai atualizando essa customização de tempo. Por isso a gente atualiza a plataforma ela atualiza sozinho. Então a gente consegue também customizar e ter períodos específicos dentro da plataforma para a gente gerar a visibilidade, né? Perfeito, perfeito. Respondendo a pergunta aqui do Funny Clay, grande Funny Clay. Funny Clay, eu preciso ver, tá? Porque o Vision One, ele não chega a ser um CIEM, tá? Eu preciso ver como que ele faz essas tratativas. Porque o que acontece quando eu tenho uma integração nesse sentido? Em vez de eu ter um conector nativo, eu tenho um Ceph Connector que eu chamo, né? Ou então eu posso configurar um syslog, alguma coisa nesse sentido, onde ele vai fazer a triagem e a partir dali o Vision One vai pegar, tá? Mas a gente consegue debater nesse sentido também. Voltando aqui, pessoal, somente para a gente finalizar. Marlon, você me mostrou que eu tenho visibilidade. Mas perfeito. Que tipo de visibilidade eu tenho? Que eu estou mostrando a versão da requisição. Deixa eu pegar os do Guilherme aqui, ó. Ó, a visibilidade, o host que ele bateu, a versão, o status code que ele tomou, o path que ele bateu. A gente tem all request readers aqui, ó. Tudo aquilo que ele passou, gente.
content lente dele, o accept, o content type. Então a gente vê que foi uma simulação verdadeira, porque olha a quantidade de readers que eu tenho. Geralmente, quando a gente faz esse tipo de ataque, tem menos. Ó, a origem do ataque, qual foi o cookie que ele passou na sessão, consigo ter visibilidade. E o que a minha aplicação respondeu? Tudo isso a gente tem. E aqui, ó, cara, Marlon, como é que eu identifico esse cara? A gente tem o IP address, o AS number, país, reputation score, reputação desse IP perante a Akamai, certo? O ESP name, a companhia, domínio da companhia, tudo isso eu trago aqui para vocês, tá, pessoal? Então, essa visibilidade ela é em tempo real, isso aqui vai atualizando para vocês, tá? Aqui, ó, na requisição do Natan, tem um ponto interessante, que o user agent foi o Cur. Ele foi identificado como AF, beleza? Mas eu tenho uma regra de bot que eu posso definir também e habilitar ela, que o quê? Nem a requisição cur, per, Python, Node.js, nada desse tipo que for feito para o meu portal, eu vou aceitar, eu consigo bloquear. Porque por que você quer dar um cur no meu portal? Você quer clonar ele? Você quer obter algum objeto? A gente consegue bloquear, tá, pessoal? Cara, acho que era isso. Obrigado, Gui, pelos testes. Natan, obrigado do lado daí também. Time, tamo pronto? Desculpa, ó, o time de marketing meu vai me matar. Não tem uma live que eu consiga ser pontual meio-dia, gente. Eu peço desculpa a vocês também, tá? Ó, tamo pronto. A gente vai pro sorteio. Pessoal, relembrando, tinha que se inscrever, tinha que estar presente até esse exato momento. Ter escutado o Natão, o Marlon e o Guilherme falar de UA, fazer ataque todo esse tempo, tá? E obrigado por todos estarem participando aí na live. Quem quiser falar com a gente, tem nossas redes sociais, tem nossos canais de comunicação, pode entrar em contato com o nosso time de vendas. Eu, Guilherme, Natan, estamos à disposição aqui de vocês. Obrigado por todo esse tempo aqui na sexta-feira de manhã. A gente sabe que não é fácil, tá? A vida é corrida, mas obrigado aí por tudo. É isso. Aquiles, estamos te esperando aqui. E é essa, bora para a próxima. Semana que vem a gente tem mais live, a gente vai falar de vinha, a gente vai falar de Citrix. Então a gente tem um bate-papo muito interessante aí. A sequência de lives continua aí, pessoal. Obrigado a todos, bom final de semana e até lá. Valeu, Guilherme. Valeu, Valeu, Natan. senhores. Valeu, Até pessoal. mais. Um abraço. Valeu, pessoal.